Hello, jovens! Prof. Deise Lima na área para mais uma aula de física com vocês. E já vamos aí para a nossa unidade de número 3, pessoal. Nossa primeira aula aí da unidade 3, a nossa aula de número 33, certo? E vamos para aquele resumex da nossa aula, tá bom? Vamos lá? Então, jovens, olha só, o que nós trabalhamos aí? Né? Interessante falar, nós trabalhamos o quê? Trabalho, não é? Então, a nossa revisão é sobre trabalho, que é o que foi aí trabalhado, certo? Na nossa aula. E o que nós vimos sobre trabalho, pessoal? O trabalho, ele está relacionado com aquela questão de você fazer alguma coisa, certo? Quando nós vimos lá na lei de Newton que você aplica uma força, essa força faz com que o corpo ele modifique o seu estado de movimento, certo? Então a gente tem modificação de velocidade e tem uma aceleração. Quando você aplica essa força, esse corpo vai ter o quê? Um deslocamento, certo, pessoal? Então, vamos dizer assim, tu aplica uma força, tu tem um trabalho para fazer com que esse corpo o quê? Se desloque, certo? Então, aí, falando em trabalho, quando você aplica, então, uma força no corpo e lhe causa aí um deslocamento, você está realizando o quê? Sobre esse corpo, um trabalho, tá certo? Então, o trabalho, ele vai ser o conceito aí formado entre força e deslocamento. O trabalho, ele vai ser proporcional à força e ao deslocamento em que esse corpo sofreu, certo? Então, a gente pode ver que é diretamente proporcional. Quanto maior a força que você aplica, maior o deslocamento que você, certo, consegue fazer com que o corpo tenha maior esse trabalho aí, tá bom? Então aí, ó, existe um trabalho toda vez que você aplica uma força e causa um deslocamento nesse corpo, como nós falamos aí, ok? Pessoal, a força ela vai ser o quê? Como nós vimos, sempre paralela ao deslocamento, tá certo? Então a força sempre vai ser paralela ao deslocamento, tá? E equações que a gente utiliza? Bom, de equações a gente tem o quê, ó? Que a força é igual, né? Vamos nesse caso, ela é relacionada ao deslocamento ao trabalho, logo o trabalho vai ser igual a força vezes deslocamento, ok? E a força que você vai aplicar, certo? Vai depender também do ângulo. Se você tem uma força paralela, você tem um maior aproveitamento desse deslocamento. Agora, dependendo do ângulo que você aplica essa força, da direção, aí você vai ter que trabalhar o quê? O cosseno, tá certo? Então, tu tem aí que a força, o trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, tá bom? Isso indica o quê, pessoal? Que conforme você vai aumentando a direção de aplicação dessa força, você vai aí mexendo no valor do trabalho, tá? Então tá aqui, vou colocar para vocês que essa força aí é igual, ó, tá vendo? O deslocamento, cosseno e tu tem o trabalho, tá? Então tu tem aí que elas formam um ângulo entre si, ok? É claro, né, pessoal, então, que quando esse ângulo aqui, ó, o cosseno dele for zero, o que vai acontecer? Tu não tem trabalho aplicado, tá certo? Então, quando você tem totalmente vertical aqui, que é 90, aí vai zerar o cosseno, aí você não vai ter a aplicação de trabalho, tá bom? Quando for aqui, ó, no mesmo sentido, que é zero, aí tu vai ter um trabalho máximo paralelo ao deslocamento e vai mudando conforme esse ângulo vai mudando. Então, aplicou força, gerou deslocamento, tu tem um trabalho aí realizado sobre o corpo. Belezinha, pessoal? Vou deixar vocês aí resolvendo os exercícios e depois a gente volta. Até mais! Hello, jovens! Voltamos aí para tirar as dúvidas das atividades de sala, tá bom? Vamos ver aqui, vamos partir para a questão de número 1, tá, pessoal? Olha só, a questão de número 1 vai falar o seguinte: durante a aula de educação física, ao realizar um exercício, o aluno levanta verticalmente, certo? Ele faz isso aqui, levanta verticalmente um peso com sua mão, tá bom? Mantendo durante o movimento a velocidade o quê? Constante, tá? Então ele consegue fazer esse levantamento aqui com a mesma velocidade. Pessoal, pode-se afirmar que o trabalho realizado pelo aluno vamos ver aqui três
alternativas que nós temos. Primeira, o trabalho da força de atrito é nulo, o trabalho da força-peso é nulo e a força que arrasta o corpo é nula. Belezinha? Ok, tá certo. Então, isso aqui está sendo afirmado, está correto. Aqui, pessoal, nós temos 3 corretas. Aqui ele está pedindo no próximo slide o quê? A incorreta, tá certo? Então, vamos ver a incorreta aqui. Bom, em relação ao que foi colocado anteriormente, vamos ver o que está errado. Lembrando, pessoal, que para resolver aqui, trabalha o quê? Força vezes deslocamento, tá certo? E lembrando que se eu estou levantando verticalmente aqui, o trabalho é o quê? É da força-peso. A força-peso é massa vezes quem? Gravidade, tá? Então, vou até deixar aqui no cantinho para nós aqui. Pronto, vou deixar ele no cantinho. Vamos ver o que está errado aqui, ó. Vamos ver. O trabalho é positivo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido oposto ao do movimento do peso. Ok, essa daí tá certinha, né? A gente tem aqui, ó, o peso é para baixo, o movimento dele é para cima, e se eu estou conseguindo levantar aqui, certo? Logo, eu tenho um trabalho aqui positivo, porque está superando, né? É oposto ao movimento. Bora ver aqui, letra B de bola. Positivo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido do peso? Não, né, pessoal? O que ele está fazendo? Ele está levantando o objeto, certo? Então, aí vai estar o quê? Incorreto, tá? Então, vou deixar aqui circulada. As outras vão estar, então, nesse caso, corretas. Ele fala que também zero, uma vez que o movimento tem velocidade constante. A gente também pode falar isso, né? Negativo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido oposto ao movimento do peso, nesse caso aqui, se a gente estivesse considerando, tá? Negativo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido do movimento do peso, tá certo? Então aqui, ó, a gente pode considerar essa aqui como a errada. Belezinha? Fechado? Ok? Questão de número 2. Vamos ver aqui. Uma pessoa arrasta uma caixa sobre uma superfície sem atrito de 2 maneiras distintas, tá? Então, ele arrasta aqui, ó, tanto na posição A quanto aqui na B, tá certo? Vejam bem, pessoal, quando vem esse tipo de exercício, né, de figura, a gente tem que olhar a direção da força, tá? Então, a gente tem a direção da força aqui, a gente pode ver que essa aqui é oblíqua e essa aqui tá o quê? Na horizontal, belezinha? Bom, vamos ver aqui, ó. Nas duas situações, o módulo da força exercida pela pessoa é igual e mantém-se o quê? Constante ao longo de um mesmo deslocamento. Ou seja, o valor da força, lembrando que força é vetorial, certo? Tem módulo, tem direção e tem sentido. O módulo, gente, que é a primeira característica que eu falei, se mantém constante. O módulo é o valor numérico, ele se mantém constante. O que está mudando ali? Está mudando a direção. Como eu falei, esse aqui é oblíquo e esse aqui é paralela à superfície do deslocamento. E isso nós vimos até na revisão e também que durante a aula, nós vimos que o valor do trabalho ele é máximo quando a força que é aplicada para deslocar o corpo está na mesma direção da superfície de deslocamento, que nesse caso a gente está na alternativa B, certo? O que vai alterar o valor do trabalho é justamente o quê? A força, ela é multiplicada pelo deslocamento e o cosseno do ângulo em que a direção da força está fazendo com a superfície de movimentação, que nós podemos ver que nesse caso aqui, esse ângulo ele é o quê? Diferente, ok? Bom, então tá aí, ela está arrastando a caixa com a mesma força, mas de 2 formas diferentes, tá? E a pergunta, jovens, é a seguinte, pessoal, olha só. Considerando a força F, é correto afirmar que o trabalho realizado em A é igual ao trabalho realizado em B? O trabalho realizado em A é maior que o trabalho realizado em B? O trabalho realizado em A é menor que o trabalho realizado em B? Certo? Então, aqui está falando que o A é igual, ou o A é menor, ou o A é maior. Na letra D, não se pode comparar os trabalhos, né? Ele está falando aqui, porque não se conhece o valor da força. A gente pode sim, né, pessoal, comparar, tá? Nesse caso, a gente vai comparar o quê? Pelo ângulo da figura, tá certo?
O trabalho realizado em A e em B é nulo? Também não, né, pessoal? Ele está falando que está deslocando aqui. Bom, o que nós temos que entender? Como nós falamos anteriormente, trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Se o valor da força é igual, o que vai modificar então é justamente o ângulo formado entre a força aplicada e a superfície de movimento, certo? Ok? Se for paralela, vai ser trabalho máximo, diferente disso, vai ser um trabalho o quê? Menor, tá bom? Então aqui a gente pode ver, olha só, que o trabalho nesse caso aqui, ó, se a gente for ver aqui, ó, é positivo, né? Se a gente for ver a questão do ângulo aqui, nessa figura, tá? É bem parecida com a situação, tá certo? É bem parecida ali com a situação, ok? E aqui, pessoal, ó, a gente tem que a componente f de x aqui, ó, é aquela que atua, né? Que é o que a gente precisa para poder fazer o trabalho, porque o trabalho é no mesmo sentido de deslocamento, ok? Ele é máximo quando o cosseno do ângulo é 1, que nesse caso é 0 aqui. Então tá aí, pessoal, quando a força é paralela ao deslocamento, ou seja, quando o ângulo é 0, eu tenho um trabalho máximo, e isso a gente vê, certo? Na situação, tá bom? Bom, aqui, olha só, então, se a gente tem aqui, ó, formando um ângulo, a gente tem que força vezes deslocamento, tá certo? Quando a gente tem aí, ó, que o cosseno do ângulo ali é máximo, no caso é 1, a gente tem o trabalho, tá? E nesse caso aí, a gente vai ter, né, então, que o trabalho que é realizado em A vai ser menor que o trabalho realizado em B. Deixa eu mostrar a figura aqui para vocês, ó. Opa, ó, a gente pode ver aqui, ó, tá vendo? E aqui, ó, na mesma direção. Belezinha? Fechado? Então, aqui, só para a gente ver, a gente tem ó, o trabalho realizado em A é menor que o trabalho realizado em B, tá certo? Belezinha? Fechado, pessoal? Bom, e aqui deixa eu botar de novo o desenho para vocês possam visualizar, tá? Vamos lá para o quadro fazer a última questão? E aí, tá aí, pessoal, então a gente ficou, né, com a letra C, o trabalho realizado em A é menor que o trabalho realizado em B, belezinha? E nós vamos para a nossa última questão de hoje, nossa questãozinha Enem, que fala o seguinte, ó. Era uma vez, um lugarzinho no meio do nada. Não, pessoal, vamos ver aqui. Era uma vez um povo que morava numa montanha onde havia muitas quedas d'água. O trabalho era árduo e o grão era moído em pilões. Um dia, quando um jovem suava ao pilão, seus olhos bateram na queda d'água onde se banhava diariamente. Conhecia a força da água mais poderosa que o braço de muitos homens. Uma faísca lhe iluminou a mente. Não seria possível domesticá-la ligando ao pilão? Então tá aqui, né? Rubem Alves, Filosofia da Ciência, introdução aí ao jogo e suas regras, tá certo? São Paulo, Brasiliense, 1987, tá, pessoal? Então vamos ver aqui o contexto da nossa questão, ó. O monjolo é uma máquina hidráulica rústica usada no beneficiamento e moagem de grãos. A ferramenta foi importante pois dispensava o uso da mão de obra escrava, que antes utilizava um pilão que triturava os grãos de milho ou de arroz. Ó, a gente tem uma imagem aqui, ok? Para vocês verem aqui, olha só a imagem, tá? E aí é uma pintura, né, gente? Monjolo comum, uma pintura de Alfredo Norfini, ok? Essa obra está no Museu Paulista da USP, tá bom? E faz parte lá de uma coleção. Bom, já o pilão é um utensílio culinário, né? Todo mundo tem um desse em casa, ou a maioria das pessoas tem, né? Seja ele de cerâmica, de madeira, tá certo? Que são os mais comuns, né? Ou até de metal, tá certo? E tá aqui, ó. É essencial na culinária africana com as mesmas funções de um almofariz, ou seja, para moer alimentos, mas em tamanho muito maior. Não deve ser confundida com a peça aqui de ponta arredondada de almofarizes menores, tá certo? Então tá aí, ó, a gente vê aqui, ok? Pessoal, essa história ilustra a invenção do pilão d'água, o monjolo, lá na primeira figura, tá certo? Podemos comparar o trabalho realizado por um monjolo de massa igual a 35 kg com aquele realizado por um pilão manual de massa de 6 kg, ok?
da segunda situação já, tá? Nessas comparações, desconsidere as perdas e considere gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Qual o trabalho realizado em cada batida do monjolo e do trabalhador no pilão? Sabendo que o monjolo cai de uma altura aí, ó, de 2 metros e o socador do pilão a 60 centímetros, tá certo? Então aqui, pessoal, olha só, eu quero calcular o trabalho, tá? Para eu calcular o trabalho, nesse caso aqui, a gente está falando de pilão. O movimento vai ser o quê? Vertical, tá certo? Qual é o trabalho que a gente considera na vertical? Bom, o trabalho é o quê? Trabalho da força-peso, que é uma força, e o deslocamento, no caso aqui, vai ser o quê? A altura. Lembrando que o trabalho é força vezes deslocamento. Nesse caso, na vertical, a força é peso, o deslocamento é a altura, tá certo? Logo, lembrando que o peso é o que? Justamente a massa vezes a gravidade. E aqui, no caso, vezes quem? A altura. Bom, as massas eu tenho aqui, ó, certo? O valor da gravidade está aqui. E aqui a gente tem a altura, 2 metros por monjolo e 60 centímetros, que transformado em metros, né, é 0,6 metros para o socador. O que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer duas colunas. Um a gente coloca o do pilão e o outro do monjolo, tá? Aqui foi passado, pessoal, ó, o nosso efeito sumiu, mas dá pra gente ver aqui, certo? A mão aqui, ó, o pilão, ele vai ser, ó, trabalho massa vezes gravidade vezes altura. A massa é 6 kg, o valor da gravidade é 10 e a altura que nós transformamos, 0,6 metros, duas casinhas para a esquerda, tá certo? Multiplicando aqui, nós temos 60 vezes 0,6, certo? Dá 36, tá? Ok? É a mesma coisa que você fazer, ó, 60 vezes 0,6, faça somente vezes 6, que dá 360. Quantas casas tem depois da vírgula? Uma. Então, você tira um zero aqui e fica 36, beleza? Comparando do outro aqui, a gente vai ter a massa, que é 35 gramas, certo? A gravidade, que é 10, e a altura, que é 2 metros, tá, pessoal? Então, aqui, ó, tu tem 350, né, vezes 2, que é o dobro, dá 700. O que nós podemos perceber com isso, jovens? Olha só, nós vimos que o trabalho, ele é proporcional à massa, diretamente proporcional à massa e diretamente proporcional à altura. O valor de G aqui permaneceu e nós vimos que quanto maior a massa, quanto maior a altura, maior vai ser o valor do trabalho realizado, tá? Por mais, por exemplo, que você mantivesse essa massa bem aqui e colocasse ela aqui, já daria um valor a mais aqui, por exemplo, de 120, se você mantivesse, por causa da altura. Isso significa o quê, jovens? Vem aqui comigo. Isso significa o quê? Que quanto mais você eleva o objeto, maior o trabalho da força-peso sobre esse objeto, certo? Quanto maior a altura, maior o trabalho da força-peso. Belezinha, pessoal? Fechado? Bom, e depois eu volto aí com mais conteúdo de física com vocês, tá? Tchau, tchau.